Olá, bem-vindo à terceira e última parte do programa de hoje, onde estou a falar acerca de técnicas para controlar o medo. Já vimos 3 delas. Primeira, conheça o seu público. Recolha o máximo de informações possíveis acerca do mesmo, pois isso irá ser bastante benéfico na sua apresentação. Segundo, tenha objetivos claros. Não vá à espera de um momento para então saber o que fazer. Seja claro nos seus objetivos. Terceiro, saiba lidar com interrupções. Quão importante isso é para não haver sobressaltos pelo caminho. Quarto, crie harmonia com a audiência. E este é um ponto que eu quero ir devagar, pois ele é tão importante. E quanto a mim, destaca-se um pouco entre os outros, pois muitas vezes é aqui que se comete também alguns dos erros mais usuais. As pessoas não estão dispostas a ouvir alguém com quem não sentem uma harmonia, com quem não sentem uma simpatia, com quem não sentem uma empatia. Todos nós, muitas vezes pensamos assim, eu sou como sou e não posso mudar isso. É verdade que nós somos como somos, mas podemos nos ajustar ao nosso público, à nossa audiência. E como bom comunicador, cabe a si comunicar-se de forma a ter harmonia com toda a audiência. Isso é extremamente importante. Uma pessoa, quando não é aceito de coração, ela não vai ser-lhe dado crédito, nem tão pouco ouvidos. Então é muito importante haver essa harmonia. Vamos ver então algumas dicas, alguns conselhos úteis para que essa harmonia ela seja criada, ela seja desenvolvida. Demonstre respeito pelo público. Não seja altivo, não seja arrogante, não seja o sabichão, aquele que sabe tudo. Demonstre respeito pelo público. Que o público seja realmente admirável para si. Utilize uma linguagem entendível, uma linguagem perceptível para toda a audiência. Assegure-se de que existe um ambiente agradável na sala ou onde quer que esteja a comunicar, que não seja assim uma coisa muito estranha. Mantenha o contacto ocular, os olhos nos olhos, na audiência. É quão importante isso é, e já tínhamos falado sobre isso num programa anterior, quão importante é o contacto de olhos nos olhos. Certamente que você está a me ver agora e está a olhar para mim através do seu televisor, porque eu estou a olhar para si. Porque se eu estivesse a olhar para o lado, muito facilmente você se iria distrair e estaria a pensar noutras coisas. Então, quão importante isso é. Procure não criar distância entre si e o público. Procure esse ambiente, essa proximidade. Faça com que as pessoas sintam que você não está distante, mas está próximo delas. Eu não me refiro tanto à distância física, como é o caso neste momento entre nós, mas a distância de ideias, de objetivos, a distância de visão, de ponto de vista, digamos assim. Quão importante isso é. E por último, seja cooperante. Não entre frio, não saia frio, não entre assim, está aqui o meu discurso. Não, seja cooperante, ajuste-se às pessoas, adapte-se às pessoas, pois elas irão gostar bastante disso. E através destas dicas, destes métodos, o ambiente de harmonia é criado e é desenvolvido entre si e a audiência. Uma outra técnica muito importante é o controle no início. O início é fundamental. Quando uma pessoa começa mal, dificilmente depois ela consegue se corrigir. Ainda que, há uma dica que eu quero lhe deixar, mais importante do que o início é o fim. Uma apresentação pode não ter começado muito bem, mas se terminar bem, é isso que vai ficar na memória das pessoas. Um evento pode não ter começado muito bem, mas se terminar bem, é isso que as pessoas se vão lembrar. As pessoas vão dizer, foi um discurso fantástico. Gostei muito. Porque as pessoas já não se lembram ou não dão importância à forma errada como começou. Mas terminou bem. Mas a verdade é que o início é muito importante para quem está a comunicar. Porque se a pessoa começa nervoso, descontrolado,
Se a pessoa começa fechado, com dificuldade de olhar para as pessoas, como é que ela vai conseguir mudar essa situação ao longo de um discurso? Fica mais difícil. Então, muito importante o início. Outra técnica, defenda uma ideia e não a si mesmo. Não fale muito de si. Se falar, que seja algo para contribuir para a sua ideia. Mais importante do que o seu eu é a sua ideia. Quando você defende uma ideia, você defende algo com paixão, com convicção. Quando você defende uma ideia, mesmo que você cometa alguns erros técnicos, as pessoas não vão dar importância, pois elas concordam com a sua ideia. Elas entendem aquilo que você está a pensar. Elas acreditam naquilo que você está a pensar, naquilo que você está a falar. Então, o não falar de si mesmo, o não defender-se a si mesmo, mas defender um conceito, defender uma ideia, defender uma ideologia, defender um princípio, isso é fundamental. Poderíamos dizer, baseie a sua comunicação não em si, mas em princípios. Pois esses as pessoas irão não só aceitar, como irão também colaborar de uma forma muito apaixonante, poderíamos dizer. Outra técnica é não confie na memória. Muitas vezes as pessoas tendem a decorar todas as palavras, decorar todo o discurso e depois ficam a confiar nessa memória. Mas cuidado com isso. A experiência diz-nos que muitas vezes a memória tende a trair um pouco. Imagine que a pessoa tem as frases todas muito bem estruturadas e tem várias ideias e que tem que as ligar através de palavras. Palavras que foram decoradas, palavras que a pessoa se esqueceu. E agora, como é que ela vai fazer a ligação destas ideias? Destes pensamentos? Destes conteúdos? Fica complicado. Por isso, procure não confiar na memória. Tenha um texto. Eu estou a falar, mas tenho aqui os meus pontos, onde tenho ponto A, o ponto B, o ponto 1, o ponto 2, onde sempre que eu preciso, olho e logo eu me encontro em tudo aquilo que eu estou a falar. Quão importante isso é. Então, o pior é ao se decorar uma apresentação é quando a pessoa esquece ali de um passo e depois fica uma situação muito embaraçosa. Outra técnica muito importante é não se precipite. Quando é para começar a falar, não comece logo. Não se sinta pressionado, não se sinta no stress e tem logo que começar e a dar logo toda a força. Não faça isso. Não se precipite. Controle os seus sentimentos, controle as suas emoções. É preferível começar mais devagar, demorar um pouquinho mais, ajeitando o microfone, ajeitando a sua folha, olhando para as pessoas, até dizendo assim algo, só para ganhar ali um pouco de tempo. Ao fazer isso, você está a queimar toda a adrenalina, você está a acalmar a sua circulação sanguínea, esse bombear do coração, você está a acalmar-se. E começa de uma forma controlada. Outra técnica, ou um princípio muito importante, é relaxe. Dos maiores erros que uma pessoa pode cometer, sabe qual é que é? É no momento antes de falar, quando está prestes para ir falar, falta ali uns minutos, falta ali uns 5 minutos ou assim, a pessoa tentar lembrar-se de todas as palavras decoradas. Isso é erradíssimo. Sabe porquê? Porque com o stress, o mais natural é não se lembrar de tudo. E ao não se lembrar de tudo, vai ficar ainda mais estressado. E se comete esse erro no momento antes de começar a comunicar, vai começar altamente estressado. Então, depois de ter estudado, depois de ter preparado tudo, uma coisa é uma revisão uns tempos antes. Outra coisa é, antes de começar a falar, procurar lembrar-se de tudo. Não faça isso. Já estudou? As coisas vão fluir. Tem os apontamentos para se apoiar. Tudo vai correr bem. Não tente fazer uma revisão
exaustiva. Outras técnicas é treine em voz alta para preparar melhor, para ajudar melhor a sua pronúncia, a sua respiração. Fale ao espelho. É um exercício muito importante. Ao falar ao espelho, analise a sua expressão, os seus gestos. Experimente também falar junto de um amigo ou de um familiar para treinar o seu discurso. Ou grave até mesmo com um telemóvel, um computador, a sua comunicação e depois analise. Enfrente também as brancas. Quando lhe der uma branca, quando você estiver num discurso, não fique preocupado. Sabe um segredo muito grande para poder enfrentar essa branca, em que a pessoa não se lembra o que ia dizer a seguir? É muito simples. A pessoa volta umas frases atrás, poucas frases, e repete aquilo que disse. Ou seja, a pessoa diz algo do género. Na verdade, aquilo que eu quero dizer é tal, 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 tal. E ao repetir essas frases, quase certeza, a pessoa vai se lembrar daquilo que ia dizer a seguir. Vamos imaginar que a pessoa não se lembra mesmo. Então não diga, eu não me lembro, esqueci-me, estou nervoso, não diga nada disso. Diga, era para tocar num ponto, mas vou deixar isso para mais tarde. Vamos seguir com tal, 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 tal. Fazendo isso, controlou os seus sentimentos, as suas emoções, o seu stress, controlou o medo e ninguém deu por nada e seguiu em frente. Para terminar, olhe para a plateia, quão importante isso é, e também a expressão corporal. Os gestos, os significados, tudo isso transmite uma mensagem muito importante, que são as palavras, mas também os gestos em si. E assim eu termino o programa de hoje. Espero que tenha sido apoiado com todas estas ideias, com todos estes conceitos, com todas estas técnicas, porque certamente que você mais do que nunca estará preparado ou entusiasmado para poder discursar, falar em público, seja lá com quem for. Assim me despeço, até um próximo programa. Sucesso nos seus negócios. Bem-aja.